Meus amigos da Página 2, muito bom dia. Alegria enorme estar com vocês nesse sábado. Hoje nós temos um programa muito interessante dentro de uma escolha que o Departamento de Jornalismo da Página 2 fez neste ano, já que a cidade sede da Página 2 é o município de Timbó, no Médio Vale do Itajaí, Santa Catarina, e que está comemorando os seus 150 anos. Esse Sesc Centenário é marcado por uma série de eventos, de comemorações, vem aí uma importante feira industrial, inclusive, e nós decidimos aproveitar algumas dessas empresas que marcam presença e, por certo, marcarão presença ainda no contexto da economia local, para mostrar um pouco delas nessa programação especial. Já ouvimos algumas, outras serão também focalizadas aqui, e hoje, em especial, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais de uma grande empresa. Uma empresa que há quase 80 anos está no mercado ininterruptamente, superando todos os solavancos da economia, dos tempos, enfim, que é a Metisa, Metalúrgica Timboense Sociedade Anônima. Pois a Metisa está, nesse instante, aos 79 anos, vivendo um período muito bom da sua fase produtiva, adquirindo um conceito mundial de enorme respeitabilidade, e trata-se de uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, mais de 1.800 acionistas, está no mercado, enfim, com um nome a ser defendido, pois é um nome muito valoroso, acima de tudo. Valorosa é a sua história também, não resta a menor dúvida, e é um pouco dela que a gente vai contar. Meu convidado hoje, o engenheiro Edivaldo Ângelo, diretor-presidente da Metisa, já há 40 anos é o CEO da empresa, e temos a honra de recebê-lo aqui na Página 2, esse canal de comunicação digital. Doutor Ângelo, muito bom dia. Tudo certo? Carlos, eu gostaria de lhe cumprimentar e também aos espectadores da Página 2. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande e principalmente em saber que você tem as bases do seu negócio e as suas bases familiares também em Timbó. Isso também nos valoriza, também o torna bastante grande. Tá certo, então. Eu até quero dizer que dentro de uma situação de escolha, de opção, a Página 2, ela optou por alguns eixos que são importantes no nosso modo de pensar. Então aqui a gente focaliza seguidamente o bem-estar, a cultura, as coisas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a inclusão e a economia colaborativa. Vamos falar de economia hoje aqui com esse ícone dos empresários de Santa Catarina, que é o Dr. Edivaldo Ângelo, que nos recebe aqui na Metisa. A nossa locação hoje, vocês estão vendo aqui de fundo um lago maravilhoso, que não é um lago só para criar peixe, muito pelo contrário, ele tem algumas funções interessantes. A empresa, com isso, tem a sua pegada de sustentabilidade, né, doutor? O que significa esse lago, então? São 35.000 metros quadrados de área desse reservatório de águas, né? E nós o mantemos porque precisamos de refrigeração para os nossos sistemas de tratamento térmico. Nós trabalhamos com aços microligados de diferentes composições químicas para diferentes funções na prática quando vendemos os nossos produtos, quando esses produtos são usados. Então o lago é um elemento refrigerador dos trocadores de calor e ele retorna depois filtrando e também oxigenando quando os limites de oxigenação caem. Isso é automático, é um sistema automático. E os controles permitem a criação de peixe. Como a água vem de volta num circuito fechado, levemente aquecida, então se adapta muito bem aqui os peixes do Mato Grosso. Então nós temos aí o pacu, o pintado, o catfish. A Metisa não vende peixe? Não vendemos, deixamos de vez em quando, deixamos os funcionários pescarem. Tem esse tipo de cordialidade? É coordenado por uma empresa especializada em razão da saúde dos animais, dos animais aquáticos, né? E para que possa ser consumido, então, pelos nossos empregados. A Metisa, ela é uma empresa longeva, né? Vai completar logo seus 80 anos e começa com uma iniciativa do empresário, cidadão alemão, Richard Paul Júnior. Richard Paul Júnior. Que o senhor conheceu? Eu o conheci muito bem. Ele faleceu em 1978, agosto, mas nos deixou um legado fantástico, que é o legado da disciplina, da ordem
das regras, o cumprimento das regras, a moral. Nós herdamos isso dele. Desde essa época eu vim para Metisa, um jovem engenheiro de 1972, então tive a oportunidade de estar de 72 até 78 com ele. Eu fui contratado pelo filho dele, o senhor Henri Paul, ex-prefeito de que Timbó. foi prefeito 2 vezes em Timbó e foi um visionário tanto quanto o pai dele. O seu Richard, ele era um visionário. Ele é uma pessoa que via o futuro, enxergava longe, né? E depois, evidentemente, nós fizemos uma fábrica 2, que é essa fábrica que estamos hoje aqui, a Metisa cresceu. Mas o seu Richard foi a nossa base, nossa estrutura. A empresa começa com os Paul, né, e depois vive a segunda geração e aí ela se profissionaliza. Conta um pouquinho dessa situação. A Metisa começou com o seu Richard, passou isso para os filhos e abriu o capital. Ao abrir o capital, ela tornou-se profissional, então ela ficou uma empresa praticamente de propriedade nacional. Eu tenho muitas ações aqui dentro, eu tenho próximo de 40%, e tenho um sócio no Rio, que é o majoritário, é o Dr. Flávio Sinel, hoje, ele está conosco. São os proprietários das ações ordinárias e também algumas ações preferenciais. Mas nós temos 1.800 acionistas no total. E a empresa é uma empresa totalmente profissionalizada, virada para o mercado mundial inclusive, e ela não tem um dono específico. Nós somos um grupo de proprietários, ordinaristas e preferencialistas, e profissionais de todas as especializações. Quer dizer que ela se profissionalizou há bastante tempo já? Há muitos anos. Ela vem crescendo dessa maneira, é muito conhecida, nós exportamos para 61 países e temos mais de 100 clientes no exterior. E no Brasil nós temos 3.700 clientes. Nossa, um número consistente. Eu quero, em instantes, dar sequência a essa conversa, porque agora faremos um rápido intervalo e vocês vão continuar conhecendo alguns detalhes, inclusive números. O Ângelo sempre abriu, eu acho bacana isso, a Metisa sempre abriu seus números de projeção, de faturamento, e a gente vai mostrá-los para vocês também aqui na página 2, nesse sábado. Queria chamar a sua atenção, eu já disse antes, Timbó está comemorando em 2019 o seu Sesc Centenário. São 150 anos de uma cidade que cresce de uma forma organizada, uma cidade muito interessante pela importância que tem no conceito nacional. Aqui existem mais de 600 empresas com potencial, indústrias dos ramos mais diversificados, e em razão disso, a Prefeitura Municipal, em combinação com a Força Empresarial, decidiu realizar agora no mês de julho uma exposição para marcar esse evento, para marcar esse ano, que não é qualquer coisa, são 150 anos de uma história maravilhosa. Então, em julho, você que está acompanhando vai ter a oportunidade de ver o potencial dessas empresas num ambiente só. No nosso pavilhão de eventos, Henri Paul, que é uma homenagem ao ex-prefeito e um dos fundadores aqui da Metisa também, o filho do fundador. E o detalhe é que lá todas as empresas vão mostrar um pouco da sua grandiosidade. Então, já de imediato, todo mundo no Brasil inteiro está convidado a conhecer esse evento marcante, pujante, sem dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que será de muita qualidade. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Molas Marquete, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando aqui na página 2. Olha, hoje sábado tenho o prazer de estar fazendo essa locação na Metisa, de fundos aqui, um lago que já foi falado da sua importância. À nossa frente uma estrutura de fábrica monumental, bastante grande. A Metisa é uma empresa de porte no município de Timbó, uma das maiores sem dúvida nenhuma. E hoje, falar em porte, doutor Edivaldo Ângelo, que é o diretor-presidente da Metisa, nos fale, quantos funcionários tem a empresa hoje? Nós temos hoje 1.100 empregados,
numa área de 285 mil metros quadrados de terreno, são 43 mil metros quadrados de área construída. A nossa produção, nossas vendas, um planejamento de faturamento esse ano de 385 milhões a 400 milhões de reais, vai depender então da retomada da economia nacional também. A Metisa, esses empregados são todos da região, com um percentual mais ou menos em torno de 10% de outras regiões do Brasil, porque nós sempre temos as portas abertas, absorvemos haitianos, absorvemos funcionários também do Maranhão, da Bahia. Temos vários funcionários equivalente mais ou menos a um 10% do total. Eu preciso fazer uma parte nisso, porque realmente esse é um detalhe que me chama a atenção. A inclusão, um dos eixos da página 2, essa empresa, a Metisa, que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco, ela abriu as portas não só para os haitianos agora, ela foi na sua história, mais lá atrás, uma das primeiras empresas a admitir as pessoas negras que vieram para cá. Sim. Esse é um detalhe que me chama a atenção desde lá. E agora, mais recentemente, os haitianos, com críticas que foram algumas pessoas fizeram. Como é que vocês suplantaram isso? Como é que o senhor viu as críticas ou não viu? Na verdade, primeiro é a base da maneira como pensamos. Eu não tenho restrição com relação a esses aspectos. E, além do mais, é apoiado na ciência. A mistura de raças é que dá fortificação da raça. Então, isso a ciência mostra, que você misturar a raça alemã com o italiano, com o português, com africanos, com os amarelos, né, os orientais, é isso que fortifica a raça. E a gente tem que pensar um pouco no futuro também. Então, nós trouxemos, antes dos haitianos, trouxemos negros que estavam desempregados na região de Braço do Norte e também na região de Lages. Vamos admitir que o Edvaldo Ângelo, o Dr. Ângelo, é natural de Braço do Norte, uma cidade lá do sul do estado. Eu nasci em Braço do Norte e saí pequeno de lá para estudar e fiz engenharia fora. Mas daquele momento houve uma recepção muito interessante por parte da maioria absoluta dos nossos empregados, a esse pessoal. E eles se agregaram em Timbó, vivem em Timbó, têm seus descendentes, formaram famílias lindas, né? Nós temos a festa do 1º de maio, que é muito bom visualizar, são 3.000 a 3.500 pessoas que são os empregados, mais as famílias e crianças. Dá para ver essa mistura, que ela é muito saudável, é muito interessante. Agora com os haitianos, um capítulo à parte, né? Os haitianos, nós trouxemos 24 haitianos e hoje ainda estamos com 12. Os outros, então, não se adaptaram na cidade e saíram como era. Nós já previmos isso. Certo. E os 12 que estão aqui dentro, então, em Timbó, já tem família, alguns conseguiram trazer a esposa de lá para cá, os casados. Teve um que trouxe a esposa mais uma filha. E vive hoje em Timbó na sociedade. Eu lembro que quando eles chegaram aqui, eu tive a oportunidade de entrevistá-los e o sonho deles era trazer a família, trazer alguém. Eles conseguiram trazer. Inclusive, 2 das esposas, nós pagamos a viagem. Pagamos porque era uma coisa assim bem sensível para aqueles 2 que estavam aqui, trabalhadores fantásticos, muito bons, sérios, né? E não tinham conseguido acumular dinheiro para trazê-los e nós fizemos isso. E agora, onde é que está a importância disso? É a base da ciência, em primeiro lugar. Mistura de raças é uma coisa importante para a geração futura. Mas também o lado humano disso. Eu acho que nós precisamos dar o exemplo e eu sofri muitas críticas com essa minha decisão, ou com a nossa decisão, mas eu não me preocupei com isso não. Eu olhei mais para o lado da recepção, da boa recepção dos empregados com relação a esse pessoal. Lembrando que o país, o Haiti, vive por seguidos problemas políticos e acarreta, evidentemente, no prejuízo social, mas teve, naquela época, um fenômeno monumental de um terremoto avassalador. Então, tinha que ser, o lado humanitário tinha que falar mais alto. Já era muito difícil para eles deixarem o país de origem. Tenta imaginar você ter que deixar o Brasil para ir fazer a vida em outro lugar. Já é bastante difícil. Então nós tínhamos no mínimo recepcioná-los bem. É importante saber, eles responderam com a sua qualidade mundial? Sim, perfeito. Tem haitianos aí hoje que é líder. Ele é líder de grupos, de áreas, né? Nós temos 51 líderes. Desses 51 líderes, eu não me recordo bem, mas eu acho que tem 2
2 haitianos que são líderes, né? E tem haitianos dentro da CIPA, organizando a parte de segurança, orientando os outros operários, já fizeram cursos. Falo português bem já. É muito bom. É muito bom. Mas enfim, já que nós estamos falando um pouquinho de raças, de pessoas de outros países, o senhor estava falando antes qual o tamanho da exportação de vocês, o que vocês direcionam para o mercado exterior hoje, nesse contexto? Então, a Metiza atinge basicamente 5 famílias de produtos. Nós somos especializados na fabricação de peças para máquinas agrícolas, tratores, para construção civil, para trens e para caminhões, para carretas, né? Então, dentro dessas peças, são 5 famílias, o que nos dá uma estabilidade econômica bastante grande, porque se você tem um setor que não vai bem, o outro dá estabilidade. Esse aí foi um ponto forte, uma decisão estratégica muito interessante, já em aproximadamente 1984, por ali, nós começamos a abrir a empresa para essa diversificação e deu certo. A Metiza tem uma estabilidade econômica muito acentuada, nós não temos sofrido crise, o nosso crescimento ele é um crescimento que não é muito grande, mas ele é contínuo e ele é forte, ele tem uma estrutura forte. Exportamos 30% para 61 países, 30% do nosso faturamento para máquinas agrícolas. Do total vendido, 50% é para a área de agricultura. Inclui todos os tipos de culturas na agricultura e também o sucro alcooleiro, que é uma linha nova que nós estamos instalando. Que não deixa de estar ligado à agricultura. Que não deixa de estar ligado à agricultura. Então, agora, 50% da nossa economia é na área de agricultura, que todo mundo tem que comer. Então, do bolo, 30% mercado externo, 70% mercado interno absorve? E desse todo, 50% é agricultura, tanto externo quanto interno. O senhor falou que a sua empresa vem se mantendo uma estabilidade muito interessante, né? Com que bases foram construídas a Metiza para se manter estável? Dá para falar alguma coisa? Essa realmente é um ponto muito forte da nossa empresa quando nós enxergamos a necessidade desse aspecto, porque se você quiser fornecer para montadoras de máquinas agrícolas ou montadoras de tratores, fabricantes de carretas para caminhões, peças para ferrovias, você tem que atingir um grau tecnológico, o que eu chamo de estágio técnico, né? De um nível superior ao cotidiano. Entendi. Então, primeiro, nós chamamos isso de um tripé. O primeiro pé nós entramos no sistema ISO 9000, que nos deu a tecnologia, a ciência de uma padronização mundial dos projetos, dos desenhos. Então, quando uma empresa nos Estados Unidos conversa com nossos engenheiros, eles conversam com a mesma linguagem. Entendi. Essa padronização dos projetos, dos desenhos, das normas, dos requintes, dos procedimentos de normas, ela é mundial. Você fornecer hoje para países como Alemanha, Itália, Espanha... Quer dizer, colocou vocês no patamar das grandes. Num patamar mundial de análise e de conversação de projeto. O segundo ponto foi no controle do custo. Então nós entramos com a ciência Lean Manufacturing, e essa ciência ela dá o controle absoluto dos custos do produto, no processo da fabricação, e a Metiza tem totalmente instalado o Lean Manufacturing em todos os processos de fabricação. E isso que nos dá uma garantia de capabilidade do produto. Se nós fornecemos uma peça ou fornecemos 10 mil peças, são iguais, absolutamente iguais. Nosso índice de evolução é praticamente zero, não existe. Quando existe algum problema financeiro de um cliente, alguma coisa nesse sentido, mas não de qualidade do produto. E o terceiro, esse é o segundo pé. O terceiro pé que nós montamos, então esse é o tripé básico da Metiza, é o Código de Ética e Conduta. Nós implantamos o Código de Ética e Conduta, estamos terminando ele agora, para que todos os nossos clientes, nossos funcionários, nossos fornecedores, a diretoria, o conselho de administração, que eu sou vice-presidente do conselho, nós tenhamos o mesmo tipo de comportamento. Então nós temos um padrão de comportamento ético e moral, nós temos o controle dos custos de produto que nos permite ver aonde nós devemos encaminhar os nossos investimentos para nos manter competitivos a nível mundial, e temos uma linguagem universal que é a linguagem da ISO 9000.
Houve um tempo, agora recente, e talvez até continue em alguma escala, a influência dos produtos chineses no mercado mundial, né? Não estamos falando só do Brasil. Quando isso ocorre, alguns empresários deixaram de fazer investimentos nas suas fábricas, acabaram algumas delas ficando até sucateadas. Me diga qual é o nível de investimento de vocês para que isso não ocorra. É preciso enfatizar uma questão importante. Quando você fabrica um produto na China, você tem um agregado de impostos sobre o produto entre 12% e 18%. Quando você fabrica um produto aqui no Brasil, você tem um agregado de impostos de 35%, 53%. Nossa, mais ou menos. Mais que o dobro. Então esse diferencial, ele pode ser, não é bom essa situação, porque claro, você começa a inviabilizar os teus negócios estrangeiros. Você começa a ter muita dificuldade de colocar o produto em vários países, nos outros países, porque a China combate você na outra ponta, claro, só pelo diferencial de impostos agregados. Certo. Só que, de um lado, se ele é desmotivador, no outro lado ele é motivador, porque faz você se virar para o seu interior, o interior da sua equipe, da sua fábrica, e promover o melhor processo possível de fabricação. Então, nós temos processo de fabricação com um tempo mais curto que o chinês. Olha. Então, nós conseguimos competir. E nós temos um processo de fabricação com menos resíduos, de sobras de resíduos do que o chinês. Nós exercemos um exercício de poluição no ambiente absolutamente menor do que o chinês. Então isso nos dá uma força em países como a Europa. Quando você vai fornecer para uma Alemanha, por exemplo, eles têm normas que exigem esse tipo de comportamento, claro, claro, e de procedimentos, e nós temos isso imediatamente através dessas três tripés que nós montamos. Isso sendo um diferencial, então, pela preferência do produto, não só a qualidade, mas esse tipo de comportamento, de visão da coisa. A redução do custo pelos processos, a redução dos tempos de fabricação, a entrega do prazo de entrega para o teu cliente, você ganha com isso, e também o teu controle ambiental absoluto, você tem muita moral diante desses clientes. Então nós temos hoje, estamos hoje num patamar de fornecimento que nós competimos com a China. Uhum. Evidentemente que existe, em determinados momentos perdemos concorrências, outros nós ganhamos, mas estamos em iguais condições. Nesse período todo do acesso ao mercado interno dos produtos chineses, vocês se mantiveram? Sim, porque o nosso produto tem um valor agregado muito alto. Nós não temos um produto de simples fabricação. Nosso produto ele exige microestrutura de aço com elementos químicos muito rigorosos, controles de temperatura de fornos, o sistema de laminação que nós temos para transformar a matéria-prima em produto em perfil acabado, para depois finalizar o produto pronto, exige tratamentos térmicos. Então esse tipo de valor agregado tecnológico no produto nos permite colocar dentro do Brasil o produto com muito menos concorrência do que o chinês. Eu lhe perguntei antes quanto vocês investem a cada ano para se manter nesse mesmo patamar, para se manter nessa condição de competitividade e não permitir que a empresa sucateie. Nós investimos em torno de 30% a 33% do lucro. Nossa. Do lucro líquido, depois do imposto de renda, depois da participação da reserva, da participação dos lucros dos empregados e dos administradores. Então, o que sobrou ali é o nosso lucro líquido, entre 30% e 33% nós investimos. Esse investimento ele é dividido novamente em três. Do lucro, a outra parte nós deixamos como reserva de capital e o outro 30% nós distribuímos como dividendos para os acionistas. A empresa é profissionalizada. Claro. Então, esse 30% a 33% do lucro que investimos na fábrica, ele é dividido em três novamente. Na expansão da fábrica, uma parte, outra parte em busca das novas tecnologias existentes no mercado e a outra parte, então, são garantias de novas tecnologias que vão vir no momento seguinte. Muito bom. Nós estamos entrevistando aqui o empresário Edvaldo Ângelo, é o diretor-presidente da Metisa já há 40 anos, e estava usando um pouco de detalhes dessa empresa, que é um dos motores da força empresarial, industrial do município de Timbó, do Itajaí de Santa Catarina e do Brasil, até porque tem o seu nome marcado lá fora, bem consistente.
E vocês fiquem aqui com a página 2, porque vem aí mais algumas minúcias, algumas historinhas interessantes que fazem dessa uma grande corporação. Meus amigos, eu queria provocar o seu senso de comportamento de cidadão. Olha só, nós temos aqui em Timbó, e é um modelo que está sendo copiado por outras cidades, inclusive Curitiba esteve aqui recentemente, para conhecer o nosso ecoponto. Nosso ecoponto é uma sacada muito interessante, é uma iniciativa do SAMAI de Timbó e do consórcio intermunicipal, conhecido como SINVI, e que decidiram num local estabelecer um ponto de coleta de um lixo especial. O lixo eletrônico, o lixo doméstico, as sobras, né? Utensílios, esses móveis, geladeiras, fogões, enfim. Só que tem outra pegada, e isso tem chamado muita atenção. Para lá as pessoas levam então esse tipo de lixo e ali ele pode ser reciclado da seguinte forma: uma geladeira venha a faltar a borracha, providencia-se uma borracha e leva-se para uma família que precisa. Veja só o contexto social disso. Então, se você tiver um desses eletroeletrônicos, eletrodomésticos em casa que não usa mais, não jogue por aí. Não faça isso, até porque o município tem uma coleta diária do lixo orgânico e do lixo para reciclagem, mas tem onde levar o ecoponto, é onde você vai levar esse material. Faça isso, é um comportamento de cidadania, uma mensagem especial do SAMAI. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. De volta à página 2, esse canal de comunicação digital está hoje ouvindo o diretor-presidente da Metisa, a Metalúrgica Timboense S.A., uma das grandes empresas aqui do Vale do Itajaí, e que direciona a sua produção quase que 50% mercado agrícola e outros 50% para uma série de outros segmentos do Brasil e do mundo. Aliás, sobre essa questão do mercado agrícola, o senhor falou em estabilidade antes, o mercado agrícola, a agricultura brasileira, ela se mantém no nível também. Então, por esse aspecto é que vocês não oscilam, é isso mesmo? Nesse aspecto é que nós não oscilamos. O mercado agrícola ele é muito estável. Se você olhar o futuro da Metisa, e se mantendo nessa organização que temos, que é prioridade para nós, se você olhar também o mercado de tratores, a expectativa de necessidade de infraestrutura do nosso país ela é muito promissora. Sim. Então a Metisa está diante de um quadro, principalmente no atual sistema de governo, os objetivos desse governo em aumentar muito a infraestrutura do país. A Metisa é um quadro promissor. Mas ainda dentro da sua questão anterior, nós temos investido nos últimos 10 anos entre 6 e 8 milhões de reais por ano nesses aspectos. Certo. Esse ano o investimento é 9 milhões e nós vamos dar ênfase para dentro do 30% na terceira etapa, que é o processo de fabricação, redução do custo de processo de fabricação. Redução. Para nos manter competitivo a nível de futuro. Isso é importante. Bom,
Quanto é que vocês faturam hoje? E qual é a projeção do ano mesmo? Você já tinha falado nesse número? Nossa projeção para esse ano é de 385 a 400 milhões de reais. Vocês trabalham em plena capacidade ou não? Não, nossa capacidade hoje está em 70%. Nós produzimos 70% da capacidade instalada. 70%? É porque nós vamos investindo e esse investimento ele está um pouco na frente do crescimento do país. O fato de ter 30% ocioso nesse momento, isso compromete alguma coisa de receita, de projeção? Não, absolutamente, é até o contrário, porque nós estamos constantemente, a nossa engenharia está constantemente desenvolvendo novos produtos para ocupar essa área. Então existe uma janela aberta constante para novos negócios. Uhum. Vocês têm uma mão de obra muito qualificada. Aqui a região, ela é tida como uma das regiões com um potencial a mais em se tratando de qualificação de mão de obra. Me fale um pouquinho disso. De fato, a nossa mão de obra, como Timbó é um lugar pequeno, 42, 43 mil habitantes, então todo o povo de Timbó não está somente no centro urbano, ele está no cinturão. E nós temos 7 ônibus terceirizados, mas são 7 ônibus, que trabalhamos com 3 turnos, e nós orientamos muito o nosso empregado a permanecer na roça. Então ele tem alimentação básica, tem uma vida mais tranquila, mais silenciosa e pode fazer uma lagoa de peixe. E nós buscamos esse empregado e o levamos de volta. E aí pegamos o outro. Então é muito comum, dentro da mesma região, o pai trabalha num horário, o filho trabalha no outro horário e assim sucessivamente. É comum. Quer dizer, ele não deixa de ser agricultor, mas não deixa de ser o trabalhador. Ele trabalha na empresa. Interessante isso. Ele tem um agregado de valores, por isso que, claro. A qualidade de vida do... Eu ia fazer essa pergunta, por favor, fale disso. A qualidade de vida do timboense, ela é uma qualidade... O DH do Timbó é um dos maiores do Brasil. Sim, sim. Essa é a razão, por nós termos uma cidade pequena, no entanto, ela é muito diversificada. Então você vai de um lado ao outro da cidade num espaço curto. E a diversificação econômica dela é muito grande, então ela te dá uma estabilidade econômica. Timbó tem um setor metalúrgico muito forte, mecânico, mas também têxtil, na parte de plástico, então ela tem uma diversificação da indústria muito grande. Isso é que dá muita estabilidade. Certo. Isso é a origem disso, é um jeito do timboense, da base de Timbó, do povo que nasceu em Timbó. Eles começaram, tem muitas empresas aqui, começou com uma ferraria, começou com uma pequena máquina, um torno de usinagem, e hoje são empresas que têm 800, 900 empregados. Essa empresa, a Metiza, ela tem algumas histórias que chamam muito a atenção. Nós já trocamos figurinha nesse sentido, mas eu quero, para a página 2, colocar essa situação. Logo no começo, quando a Metiza inicia, ela acaba formatando a sua mão de obra. E aqui nasceram grandes ferramenteiros. As ferramentas das empresas eram organizadas, eram boladas, digamos assim, por umas cabeças maravilhosas, funcionários mesmo. E eles saíam na rua, uma cidade pequena, imagina, e contavam isso. Olha, a gente desenvolveu um produto novo. Vocês ainda têm esse tipo de comportamento? Nós temos um sistema de treinamento interno virando para a profissionalização dos nossos funcionários, né? Principalmente os jovens de hoje, né? Mas muito das nossas terceirizadas foram empregados nossos. Eles se aposentaram na Metiza, aposentaram jovens, 45, 50 anos de idade, e montaram seus próprios negócios com a família. E nós damos preferência para o fornecimento interno. Isto é, onde nós podemos comprar em Timbó, nós compramos em Timbó. E não somente em Timbó, na região. Nós temos cidades circunvizinhas pequenas que nós temos muito empregado. Nós temos empregados de Rio do Cedro, de Rodeio, Benedito Novo. Então são Dr. Pedrinho, são pequenas cidades ao redor que nós temos empregados, os ônibus vão e trazem e levam novamente. Eu soube que quem assinou a sua carteira de trabalho aqui na Metiza foi o seu Henry Paul, ex-prefeito. Henry Paul era um visionário, nós já falamos sobre isso. Ele me dizia, e eu tive o privilégio, né, a honra de ter convivido com ele por alguns momentos muito ricos, fora da prefeitura, mas também na casa dele, onde ele dizia assim, Timbó ainda vai ser um polo. E isso aconteceu. Aconteceu. E vai continuar crescendo. O seu Henry, ele puxou o pai dele, né? O seu Richard, ele era um visionário. E viajava sempre. Era uma pessoa que tinha um acesso fácil aos operários da fábrica. E o seu Henry pegou esse jeito dele. Ele se tornou prefeito 2 vezes na cidade, me contratou em 1972, a Metiza começou em
em 1942, em 72 ele me contratou. Eu fui primeiro engenheiro a trabalhar na Metis, o primeiro engenheiro a morar em Timbó. Timbó é muito pequeno. E ele se tornou prefeito e hoje ele é uma pessoa absolutamente marcada positivamente pelos feitos que ele fez. Não tenha dúvida. E quem assinou minha carteira profissional foi ele. Mesmo. E eu me tornei acionista até porque o seu Richard abriu esse espaço para mim. Com o falecimento da minha mãe e do meu pai, meus irmãos compraram minha parte e eu fui comprando ações da Metisa, o que eu ganhei de herança. Olha e depois continuei comprando a vida inteira, porque as ações estavam no mercado, né? Então me tornei acionista porque acreditei na empresa e hoje a empresa está indo para frente porque nós temos uma equipe bem estruturada. Qual é a projeção de crescimento mesmo? Desse ano vai ser 17% em reais e 11% em tonelagem de aço consumido. Isso é um padrão chinês de crescimento? É um pouco mais do que o padrão chinês, porque nós queremos atingir mais países do que jogar para fora. Bom ouvir isso. Bom, um detalhe importante. Antes, o senhor falou na diversificação das empresas de Timbó. Produz-se de tudo aqui e isso, de certa forma, provoca tal da estabilidade e provoca também um emprego estável, né? Até porque se um setor não vai bem, o outro responde imediatamente e tem sido assim essa pequena, grande cidade de 43 mil habitantes aproximadamente. Eu sempre faço essa pergunta aos empresários, levando em conta de que Timbó diferencia-se das vizinhas cidades, porque o PIB de Timbó mora em Timbó. É uma coisa muito peculiar de Timbó. Os empresários de Timbó moram em Timbó, vivem aqui, isso chama muita atenção. Não é assim com cidades muito próximas. É porque vocês fecham a cidade, os empresários fecham a cidade ou não tem nada a ver? Timbó não é fechada não. Timbó tem uma migração muito forte. O que nós tomamos cuidado, nós somos muito unidos a nível dos empresários, tanto da indústria, quanto do comércio, quanto do serviço. Nós temos instituições fortes aqui. Podemos conversar também sobre o centro empresarial que nós montamos. Que nós vamos falar. Mas o que acontece com Timbó? Nós nos unimos em fazer os imigrantes adquirir a nossa cultura, não nós adquirir a cultura do imigrante. Então, e para eles é muito bom, porque aqui tem excelentes postos de saúde, excelentes escolas, as empresas são organizadas. Quer dizer, eles acabam buscando isso mesmo. Eles vêm para cá e pegam o nosso jeito. Então, isso que eu entendo de que deveria outras cidades fazerem, não deixar o migrante vir em massa e a cidade ou o país se ajoelhar aos costumes da cultura do imigrante. Não, ao contrário, é fazer o imigrante aceitar a cultura da onde eles estão agora adotando para viver. Claro. Eu imagino que em pesquisas de mercado, uma empresa querendo se instalar aqui, ela vai ver a capacidade que a cidade tem de oferecer mão de obra. E a cidade não tem essa capacidade, né? Está todo mundo empregado. Não, por isso é importante, a migração é importante. Até para mistura de raças também, isso tudo evolui. O que precisa ser tomado cuidado é um pouco da ciência disso. Isto eu vejo países, por exemplo, que aceitam migrantes, as pessoas me perguntam, você é a favor ou contra o imigrante? Eu sou a favor do imigrante quando o migrante adota um país para viver e o país aceita isso, o que é uma glória para o imigrante, mas o imigrante tem que aceitar a cultura do país. Não o país deixar misturar uma cultura diferente nele. Isso é perigoso. Isso não é bom. E Timbó, de uma amostragem pequena, nós fizemos isso. Nós cuidamos desse detalhe. O senhor falou no centro empresarial, mudando um pouquinho de assunto agora. Uma das meninas dos olhos, vamos assim colocar, do empresário Edivaldo Anjos, a gente conhece bem a sua história, ele levou muito tempo para idealizar esse sonho, mas quando ele entregou esse projeto à sociedade, o tal de centro empresarial virou sede de algumas importantes instituições, eu posso falar algumas delas, do Senai ao Senac, da Associação Comercial e Empresarial, da Junta Comercial, do CREA, entre outras. E hoje é um centro que é movimentado por uma frequência diária de mais de 1.000 estudantes no SESI. Deu certo aquele sonho, né? Isso começou com a nossa entrada, nós temos 2 diretores, Timbó tem 2 diretores da Federação das Indústrias de Santa Catarina, isso é importante, o Adalberto Rio do Grupo Miller e eu. Com a nossa entrada na Federação das Indústrias, nós conseguimos
convencer a diretoria da época para que criássemos um centro de Senai em Timbó. Quem convenceu isso? O Sindicato dos Metalúrgicos, Mecânicos e do Material Elétrico, do qual eu sou presidente. Esse sindicato, então, administrando muito bem esse dinheiro com um grupo de empresários, nós somos um grupo de 8 empresários ali, cuidamos disso desde o começo, somos muito unidos, das maiores empresas e menores empresas. Nós temos ali uma mistura de tamanhos de empresa e de modelos de empresa, mas no setor metal mecânico, metalúrgico e material elétrico. E como nós precisávamos de uma sede para o Sindicato das Indústrias, então nós resolvemos fazer uma coisa maior. Nós conseguimos com a prefeitura um terreno e fizemos ali um centro empresarial, que é de propriedade do sindicato. Sim. E esse centro empresarial hoje nós temos aí 9 entidades aí dentro. Trouxemos a Junta Comercial para cá, junto com a CIV, que é a Associação Empresarial. Trouxemos o CREA para cá, para favorecer os engenheiros e os arquitetos. Temos ali o SENAC hoje ali e temos o SENAI. O SENAI nós temos 1.050 adolescentes sendo profissionalizados. É bom por quê? Porque nós tiramos esses adolescentes, alguns da ociosidade, claro, porque a internet tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas que não são boas. Com o pai e a mãe trabalhando, eles ficam um pouco soltos. Então nós olhamos dessa maneira e trouxemos essa gurizada para dentro. E fizemos, então, temos aí 9 cursos no Senai, dirigido para toda a nossa grande região. Então, matamos 2 situações importantes. Sim. Tiramos o adolescente, profissionalizamos, mas melhoramos a mão de obra tecnológica das empresas. Esses garotos vêm para cá. Vêm para as indústrias. Então, fechou o ciclo. Muito bom. Tem dado um resultado consistente? Excelente. Porque quem determina, por exemplo, que tipo de formação terá o aluno são as empresas, né? Bom, o Senai de Timbó, nós, com autorização da Federação das Indústrias, nós fizemos uma pesquisa quais são os cursos que as indústrias precisavam. E esses cursos, nós somos a federação, eu fui o presidente da federação, hoje eu sou o diretor-secretário da federação, e só precisamos desses cursos. E foi autorizado esse curso. O Senai de Timbó é superavitário, ele fatura mais do que gasta. Olha que bom. Ele é superavitário para a Federação das Indústrias. Muito importante. Bom, eu estou ouvindo aqui o empresário Edivaldo Ângelo, diretor-presidente da Metisa, e nós estamos marcando com essa entrevista uma espécie de homenagem que a Página 2, esse seu canal de comunicação digital, está fazendo ao município de Timbó, na passagem dos 150 anos. Então a gente está aqui valorizando a força empresarial, a potência industrial do município, que é realmente bastante consistente. Olha só, falando nisso, eu queria dizer à comunidade de Timbó, em especial, a Secretaria Municipal de Saúde criou um horário estendido de atendimento ao final do dia, ou seja, das 17 às 22 horas, tendo por local a policlínica de referência, há um atendimento especial para as pessoas. Sabe para quê? Para que as pessoas não venham a tomar espaços importantes, tempo importante num pronto-socorro, por exemplo. Pronto-socorro é lugar de emergência, de urgência, vidas estão em risco e os médicos estão ali imbuídos de salvar vidas, é esse o propósito. Bom, criando esse horário estendido, o cidadão é convidado a ir à policlínica no final do dia. Das 17 às 22 horas tem sempre médicos atendendo. Isso evita então que aquela febre, aquela gripe, aquela tosse, aquele sintoma menos grave possa ser atenuado com atendimento nesse local. Então, pense nisso, é importante. Timbó é uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais. Tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto
Produto dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Nós estamos de volta agora com a última parte dessa entrevista com o empresário Edivaldo Ângelo, tendo um local maravilhoso aqui, a nossa locação hoje de costas para um lago, que tem uma função, já foi falada aqui, muito importante, não só de certa forma, manter aquela pegada de sustentabilidade, ecologicamente correto, mas tem funções muito importantes, já foram explicadas aqui pelo diretor-presidente da Metira. Nossa última parte dessa entrevista, eu queria provocar uma pequena discussão sobre a força de Timbó. Ela cresce em 150 anos e atinge um momento muito importante, muito singular. Uma cidade que todos querem morar, uma cidade disputada por pessoas que às vezes são remanejadas para postos importantes do judiciário e outros. E, enfim, essa cidade o senhor viu também ela se modernizar, porque chega aqui há 40 anos atrás com uma cidade apenas uma aldeia melhorada, digamos assim. Hoje é uma cidade melhorada. Como é que é isso? Na verdade, a vida é feita de resultantes, né? Então, na sua vida particular também é assim. Você tem as forças positivas, tudo que você faz de bom, mas você não consegue evitar as forças negativas, que é aquilo que te acontece, que te atropela. O importante é a resultante ser positiva. O que nós estamos vivendo hoje em Timbó é o resultado de um trabalho que se faz em todos os setores. Os profissionais que saem hoje de Timbó até para fora, para empresas lá fora, para órgãos governamentais, ele é fruto desse cuidado que se tem na formação básica. Quando você fala, por exemplo, de escolas de Timbó, as escolas municipais são extraordinárias. Os professores que estão ali são dedicados, eles vivem aqueles momentos. Quando você fala na saúde, você vê postos de saúde muito bem estruturados. Eu vou viajar para o exterior agora, recente, vou lá tomar uma vacina num posto, você vê um posto de saúde absolutamente saudável. Pé direito alto do prédio, tudo pintado, limpo. Quer dizer, isso são resultados do trabalho. É claro que vai acontecer uma resultante positiva. Claro. Então, Timbó se coloca, hoje o IDH de Timbó, um dos maiores do Brasil, independente do tamanho da nossa cidade, e a razão é só essa, os cuidados que as pessoas têm. Existe uma força promissora para melhorar Timbó. Então, independente de partidos políticos, pensa-se muito bem nas pessoas que vão dirigir o lado governamental. Por falar em pessoas, as pessoas cobram dos gestores públicos comportamento, né? Esse é um perfil do As pessoas cobram, elas têm, talvez motivado pelo grau de estudo que as pessoas têm na nossa região. Ou talvez também motivado pela motivação das instituições onde as pessoas pertencem. Certo. O político de Timbó, ele já é bem eleito porque o povo quer eleger os melhores. Ele é bem pensado, mas também são cobrados. É que está. Uma questão, qual é o perfil do empresário? A gente já falou aqui que o empresário timboense mora em Timbó, mas qual é o outro detalhe que tem? Qual é o perfil dele? O perfil do empresário de Timbó, ele é um capital socialista. Como eu já conversei, socialista somente é muito perigoso e capitalista também é muito perigoso, porque existe a desigualdade como consequência dessa situação. Agora, qual é o perfil do nosso empresário? Ele quer ganhar dinheiro porque precisa ganhar dinheiro. Precisa porque crescer a sua fábrica, continuar gerando empregos, continuar tendo influência. Ele investe aqui? Mas ele investe em Timbó. Ele não investe em empresas fora daqui. Você pode ver todas as nossas empresas, o crescimento dela acontece aqui. Mas ele também tem um lado socialista. Ele ajuda o empregado com financiamentos, ele tem associações atléticas. Sua empresa faz isso? Nossa empresa tem uma associação imensa de 27 mil metros quadrados de área construída e mais 10 mil metros de área possível de construir. E temos ali campo de futebol, basquete, vôlei, restaurante, cancha de bote, bolão. Esse lado, temos financiamento para os empregados. Então esse capital, o lado capitalista do empresário, porque ele precisa ganhar dinheiro, porque precisa crescer e aplicar em tecnologia, ele é verdadeiro.
e o lado socialista também. Então essa união é que faz Timbó crescer. Muito interessante. Bom, eu entrevistei aqui hoje na página 2 o diretor-presidente da Metisa. A Metisa tem um título mundial. Ela é a maior fabricante de discos de arado do mundo. É isso mesmo? É isso. Coisa impressionante. Quantas unidades? O ano passado nós fabricamos 2.400.000 peças. Quase 2,5 milhões de peças. O mundo todo, hein? O mundo todo, que ainda utiliza o arado na agricultura e evidentemente que a maioria dos produtos, ou seja, 50% foi dito aqui, vai direto para a agricultura. Enfim, foi um prazer enorme poder conversar dessa empresa, que é um dos orgulhos do município de Timbó, faz parte assim de uma forma muito marcante dessa história de 150 anos, com os seus quase 80 anos já de atuação contínua, né? A Metisa é uma empresa, eu soube que o pessoal tem um orgulho assim, nunca pediu concordata, é mais ou menos isso? Nunca. Superou todos os solavancos? Todos os obstáculos do país, né? Viveu momentos críticos também? Momentos críticos, né? Difíceis, né? Uhum. Década de 80, com a crise mundial do petróleo, por exemplo, né? Uhum. Essa última década, com a crise que aconteceu econômica do nosso país, também superamos bem e vamos em frente. Vamos em frente. Então, essa foi a nossa entrevista hoje. A página 2 registrou um pouco da história dessa grande empresa, a Metisa Metalúrgica Timboense. Essa é uma empresa profissional, uma empresa bastante interessante e que, como eu já disse, faz parte desse contexto geral das grandes empresas do município, que está comemorando então os seus 150 anos. A Metisa, já falamos, 79 anos de existência. Doutor Ângelo, um abraço, muito obrigado. Obrigado a você, aos espectadores também, né? Para mim foi uma honra muito grande, estamos à inteira disposição e obrigado, Carlos, você é uma pessoa que contribui muito com a nossa região, nosso Timbó, né? Informando, esse é o ponto mais importante, informando com sinceridade, com autenticidade, né? E a sua tarefa é essa e você cumpre muito bem. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a vocês todos. A nossa locação foi aqui na Metisa, a fábrica está para lá e para cá tem esse lago. A gente fez questão de pegar um ambiente aberto porque o som de fundo é de uma empresa em movimento, de uma empresa que está trabalhando nesse momento com todos os seus setores, né, fabricando, produzindo para o mundo. E isso a gente pegou, o áudio que aparece, um ruído aqui, outro ali. A gente tinha desenhado na nossa pauta exatamente essa situação. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana. Sábado que vem, por certo, um assunto palpitante nós vamos colocar aqui na tela, no áudio da página 2. Aliás, esse programa você pode assistir quando quiser no Facebook, ele vai para o YouTube também, se você quiser compartilhar com alguém, avisar alguém, olha, acompanha isso, veja como foi, por favor, quando você quiser. Bom final de semana. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.
Música